Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Leite Derramado, que é um livro do Chico Buarque publicado em 2009. Como vocês sabem, esse vídeo faz parte de uma série na qual a Bárbara, do canal Beijo Barbárie, e eu estamos fazendo alguns comentários sobre a obra literária do Chico Buarque. Caso você não conheça os outros vídeos dessa série, eu vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde constam todos eles, tanto os da Bárbara quanto os meus. Apenas um recado, vocês sabem que eu estou gravando agora de frente para uma rua muito movimentada, onde vive passando ônibus, carro, pessoas gritando, etc e tal. Então, eventualmente, pode ser que você escute algum ruído ao fundo, mas eu espero que isso não interfira diretamente, isso não comprometa muito a qualidade do áudio aqui dessa nossa conversa, certo? Pois bem, Leite Derramado é um romance em que a memória volta a ser o elemento estruturante da narrativa, assim como havia sido lá, por exemplo, em Benjamin ou então em Estorvo, romances anteriores aqui do Chico Buarque e que já foram devidamente comentados dentro desse projeto. Pois bem, só que aqui em Leite Derramado, essa memória traz consigo o esquecimento, de modo que o romance é pautado por incertezas e ambiguidades relativas a esse deslizamento do lembrar para o esquecer. E esse deslizamento acaba fazendo da malha narrativa um verdadeiro jardim das veredas que se bifurcam para recuperar lá o texto borgiano. E evidentemente que toda essa incerteza da memória se acentua ainda mais graças ao uso do narrador em primeira pessoa pelo Chico Buarque aqui em mais esse seu romance. E já que eu fiz agora há pouco uma referência ao Borges, me parece que o Eulálio, que é o narrador aqui de Leite Derramado, tem muitas semelhanças com o Funes, que é um personagem que consta em um conto do Borges chamado Funes o Memorioso, que está lá em Ficções, livro para o qual também já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Pois bem, e eu acabei fazendo essa relação entre esses dois sujeitos, né, entre o Eulálio e o Funes, sobretudo quando eu fiquei pensando nessa permanência da memória, porque lembra lá que o Funes é um sujeito que não consegue se esquecer de nada. Só que aqui no caso deste romance, essa permanência da memória se liga muito a uma necessidade que o narrador tem de narrar. E é justamente por conta disso que esse sujeito é tão prolixo, tão verborrágico, porque ele parece tentar, a exemplo do que tentou lá o narrador proustiano, recuperar o passado perdido por meio da palavra, e isso já é apontado pelo próprio título do romance, porque esse título, em primeiro momento, ele recupera aquele provérbio que diz que não adianta chorar o leite derramado, ou seja, esse título acaba fazendo alusão a algo que está irremediavelmente perdido, mas que ainda assim é lamentado, e isso faz bastante sentido quando nós pensamos que esse é um romance que trata basicamente da decadência moral, social e financeira de uma família. E um dos eventos que acaba demarcando o início desse declínio familiar é o casamento do narrador com uma mulher de pele morena, de modo que esse casamento acaba fazendo com que a brancura da família se perdesse, portanto, metaforicamente, o leite se derramou. Só que essa ideia do leite também acaba simbolizando, de certa maneira, a própria vida, o que também se adequa muito bem à narrativa, já que o Eulálio é um senhor de quase 100 anos que revê a vida derramada, ele revê aqui, ao longo dessas páginas, o tempo que passou. E, além disso, nós podemos pensar aqui nesse título como uma alusão ao próprio derramamento do narrador, já que o discurso dele é marcado por uma ânsia narrativa muito grande, como se o tempo dele estivesse acabando, como de fato está, porque, como eu falei para vocês, ele é um senhor de quase 100 anos, ou de mais de 100 anos, então isso acaba fazendo com que, enfim, ele não tenha ali muito tempo a perder. Então, passando do nome do livro para o nome do narrador, é significativo pensar que esse sujeito se chama Eulálio Assumpção. E o nome Eulálio significa mesmo aquele que fala bem, aquele que tem uma boa oratória. E essa qualidade do narrador pode ter sido herdada
já que todos os seus antepassados, todos eles também chamados Eulálio, eram políticos e dependiam, por conta disso, de uma boa oratória. E, além do mais, essa qualidade de bom orador do narrador fica evidente quando nós pensamos na articulação discursiva desse sujeito que se propõe a narrar eventos que vão desde o Brasil colônia até o Brasil contemporâneo, perfazendo um período que começa com o tetravô do narrador e vai até o seu tetraneto. Agora, quando nós pensamos, tudo isso diz respeito ali ao nome do Eulálio. Agora, quando nós pensamos no sobrenome dele, ou seja, Assumpção, isso acaba, de certa maneira, indicando uma posição superior. Porém, ironicamente, ainda na infância do narrador, ele brincava com o filho de uma família que era descendente de escravos, e o sobrenome dessa família era Assunção. E é quase como se essa posição subalterna da família de escravos indicasse o futuro da família do próprio narrador, já que com a morte do pai e com o casamento do narrador com a Matilde, que é a moça de pele morena, o prestígio familiar e o dinheiro começam aos poucos a se esvair. Postas todas essas coisas, quando a narrativa se inicia, o Eulálio está em uma cama de hospital público e começa a contar a própria história para si mesmo, para a enfermeira que está ali cuidando dele, com quem ele pretende se casar caso saia daquela situação, e para sua filha, que é a Maria Eulália. E veja que o nascimento da Maria Eulália acaba dando certeza de que a estrutura familiar foi comprometida, já que o mais correto seria que o Eulálio tivesse um filho homem para assim poder, enfim, dar continuidade ao nome da família e coisas do tipo. Então, o surgimento da Maria Eulália acaba, de certa maneira, comprovando ou reforçando essa ideia de que algo não está indo bem no futuro daquela família. Mas, enfim, pela condição física e psicológica do narrador, nós já temos aí um embaralhamento entre a memória, a invenção e o delírio. Delírio porque ele é um senhor doente. A memória porque, afinal de contas, ele já passou de 100 anos, então pode ser que ele se esqueça de muita coisa. E quando a gente pensa nessa questão da invenção, ela se deve muito a essa necessidade que o Eulálio tem em preservar uma postura que corresponda àquela de um sujeito que veio de uma família importante, etc. e tal. Tanto é assim, essa ideia de uma preservação das coisas como estão, fica evidente quando a gente pensa nele falando que ainda vai se casar com a enfermeira, que vai tirá-la daquela situação onde ele está. Enfim, então é notável que esse sujeito tenta a todo momento manter um certo status social que o coloque acima dos outros. E isso, evidentemente, acaba fazendo com que ele invente alguma coisa ou outra. Mas, enfim, de maneira que esse narrador não é confiável não porque ele mente, mas sim porque ele não está em seus melhores dias. Então, no presente da narrativa, o pai e a filha já perderam tudo, principalmente depois que o marido da Maria Eulália fugiu com o resto do dinheiro da família. Então esses dois começaram ali a migrar pela cidade do Rio de Janeiro. E é bastante interessante acompanhar esse deslocamento dos dois, já que ele se adequa muito bem ao processo de urbanização e de trânsito demográfico nessa cidade. Então, para além dos dois, como eu falei para vocês, nós temos aqui um indicativo dos descendentes do Eulálio. Então, o seu neto e os demais descendentes também têm o mesmo nome dele, né? Todos eles também se chamam Eulálio, só que eles já nasceram em um período posterior à ruína familiar, de modo que eles só conseguem alguma coisa quando se colocam entre a ordem e a desordem, para recuperar lá um pouco da dialética da malandragem, que é um texto do Antônio Cândido. E esse processo dialético entre a ordem e a desordem se dá seja quando esses descendentes entram para a clandestinidade durante a ditadura militar, seja quando eles abraçam de vez a malandragem e a criminalidade alguns anos depois. Portanto, ainda que o narrador apresente ali toda a sua linhagem importante de pessoas diretamente relacionadas à família imperial e coisas do tipo,
o Eulálio não representa uma continuidade à nobreza familiar, sendo quase um apêndice daquela linhagem de figuras tão importantes para a política e para a economia brasileira ao longo do século XIX. E uma vez sendo o ponto de inflexão nesse prestígio familiar, o Eulálio sabe que no futuro as coisas tendem a piorar um pouco. Então a narrativa acaba assumindo esse compromisso de preservar um passado familiar que é também o passado nacional, já que pelas histórias sobre o pai e sobre o avô, o Eulálio acaba tratando, mesmo que de maneira tangencial, de alguns momentos importantes da história do Brasil, desde o período da colônia até a proclamação da República, passando pela abolição e etc. e tal. Com isso, o Chico Buarque acaba criando um discurso que ainda tem algo ali do Brasil do século XIX, mas que já antecipa aquilo que viria no Brasil do século XXI. E é graças a esse período formativo tão extenso que nós percebemos as sutilezas no discurso e no comportamento do Eulálio, né, desse narrador, de modo a vir tanto aquilo que ele diz, quanto aquilo que ele silencia. E nesse sentido, por mais que o Eulálio insista em dizer, por exemplo, que ele não é racista porque cresceu em uma casa que abrigava negros e alforriados, e também porque o seu avô era um abolicionista, ainda assim nós percebemos um racismo estrutural no discurso dele. Então essa ideia toda negativa que ele atribui a uma miscigenação no casamento, ou ainda as tentativas dele de embranquecer a esposa nesse discurso, porque sempre que ele vai se referir à cor da pele da moça, ele diz que ela não era tão morena assim, as pessoas diziam que ela era mulata, mas ela só era, enfim, um pouco mais escura do que ele, e coisa do tipo. Então você percebe uma insistência desse narrador em tentar embranquecer essa esposa. E essa não aceitação da mestiçagem acaba sendo um dos sinais de uma violência que, nesse romance, aparece de maneira mais discursiva, socialmente aceita, quase imperceptível. Porque se você pega os romances anteriores do Chico Buarque, sobretudo Lá Estorvo e Benjamin, você tem toda uma questão da violência muito forte, só que é uma violência física, uma violência gráfica mesmo. Ao passo que, aqui em Leite Derramado, essa violência ela é muito mais ligada à ordem do discurso, ao modo como esse personagem se comporta e coisas do tipo. E outro exemplo dos preconceitos do narrador é o momento em que ele começa a fazer toda uma distinção entre a valsa e o samba e chega inclusive a brigar com a esposa porque ela gosta de samba, de algo popular, de algo que se afasta da estrutura de uma família aristocrática, como é o caso da família deste narrador. E essas contradições, essas ideias fora do lugar, para recuperar lá o texto do Roberto Schwartz, são uma constante da elite brasileira, haja vista, por exemplo, que o avô do narrador era abolicionista, mas ainda assim mantinha fazendas de cacau na Bahia e de café em São Paulo, e essas fazendas, enfim, acabavam lucrando com todo aquele sistema vigente na época. Mas, por outro lado, o narrador soube muito bem se adequar a todas as mudanças que acompanharam esse processo de declínio da aristocracia rural e ascensão de uma burguesia urbana. Tanto é assim que esse narrador conseguiu ir do centro à margem da sociedade com relativa tranquilidade. E essa migração de classes, digamos, ou essa migração pelas classes, me lembrou bastante daquilo que nós temos em Estorvo. Ainda que naquele romance exista uma tensão muito maior, já que o narrador não consegue se adequar ao seu papel na sociedade e por isso não consegue construir uma identidade coesa, ao passo que o Eulálio aqui de Leite Derramado, ele reconhece como seus esses lugares do passado e consegue se constituir individualmente por conta dessa memória familiar. Mas ao mesmo tempo, o Eulálio conseguiu ser maleável às mudanças no presente, de modo que ele foi passando pela vida como um flaner que contempla as mudanças típicas do processo de modernização.
Então, o declínio familiar vai ser um dos grandes motes dessa narrativa, tanto explicitamente quando nós pensamos nos momentos em que o narrador menciona a demolição da casa familiar, quanto metaforicamente naqueles momentos em que ele descreve, por exemplo, algumas garrafas de vinho estragada, etc. e tal. E a outra grande questão aqui do romance vai ser a relação do narrador com a Matilde, que era a filha ilegítima de um político inimigo do pai do narrador, porque lembra lá que os antepassados do Eulálio, todos eles eram envolvidos, todos eles tinham uma vida política. Então, o Eulálio conheceu a Matilde durante a missa de 7º dia de um de seus familiares ali, e ele já se sentiu atraído pela moça desde o início. E curiosamente, essa cena inicial aproxima uma série de contrastes e tensões que vão se harmonizar ou não entre os dois ao longo da narrativa. Então, por exemplo, nós temos as divergências políticas dos pais desses dois personagens, nós temos uma diferença que diz respeito à cor da pele deles, nós temos o passado incerto da moça e a genealogia do narrador, nós temos o desejo que o Eulálio sente e um ambiente sagrado, como é o caso do ambiente ali da igreja, nós temos a vida e o desejo que a Matilde representam em oposição à morte que ocasionou aquele primeiro encontro entre os dois, e essa aproximação entre morte e desejo me lembrou bastante daquilo que nós temos, por exemplo, em O Erotismo, que é um livro do Bataille. As reflexões que ele faz naquele livro, de certa maneira, aparecem aqui também quando nós pensamos nessa aproximação entre morte e desejo. Mas talvez a grande questão nesse primeiro encontro entre esses dois personagens é a ideia da descoberta do eu a partir do outro, porque é só nesse trecho que acontece lá no capítulo 6 que o narrador finalmente diz o seu nome. E ele só faz isso para poder... Deixa eu passar aqui E ele só faz isso para poder dizer que a Matilde sussurrou em seu ouvido depois da missa. Então perceba que parece que ele só ganha uma identidade a partir do momento em que este outro, que é o seu total oposto, o chama pelo seu nome. Então veja que desde o início essa relação entre Matilde e Eulálio era pautada pelas diferenças, sobretudo sociais. E esse detalhe, bem como a narrativa de memória e o comportamento desse narrador depois de casado, tudo isso me fez relacionar Leite Derramado a Dom Casmurro, que é lá um livro do Machado de Assis. Além disso, em ambos os casos, nós temos narrativas que evidenciam uma sociedade patriarcal, gerida por questões relacionadas ao poder econômico, à cor, à classe, ao sexo e etc. Só que a diferença é que, em Dom Casmurro, o elitismo do Bentinho é justificado pelo poder econômico que a família ainda tem, ao passo que aqui, em Leite Derramado, esse poder econômico já não existe mais. Então, em um primeiro momento, se o Bentinho desconfiava da Capitu pela origem humilde da moça, o Eulálio vai desconfiar da Matilde pela origem incerta que ela tem. E a segunda grande questão é, se em Dom Casmurro o destino da Capitu é a Europa, em Leite Derramado o destino da Matilde vai ser incerto, já que o narrador dá diferentes versões sobre o desaparecimento da moça. Então, ora ela morreu de tuberculose, ora ela se matou, ora ela fugiu, ora ela sofreu um acidente, ora ela se internou em um sanatório e por aí vai. Ademais, em ambos os casos, em ambos os romances, nós temos aqui relacionamentos, casamentos marcados pelo sentimento de inadequação. Seja lá na desconfiança do Bentinho, seja aqui nessa imagem de um chalé suíço que o Eulálio e a Matilde acabam construindo ali na beira da praia, onde eles vão morar depois que se casam. E finalmente, tanto aqui em Leite Derramado quanto lá em Dom Casmurro, nós temos uma crítica social feita de maneira indireta a partir das escorregadas desses narradores. E nos dois livros nós temos narradores que representam figuras benquistas na sociedade brasileira. Um advogado em Dom Casmurro e um filho de político aqui em Leite Derramado.
Com isso, me parece que seja possível pensar em Leite Derramado como um romance que trata, mesmo que de maneira alegórica, da formação do Brasil do século XIX até o início do século XXI. Então, o declínio do Eulálio é também a queda de toda uma classe que passou da elite para a classe média até atingir ali o status de suburbana. Tanto é assim que, no presente da narrativa, o Eulálio está morando de favor em um subúrbio porque ele perdeu absolutamente tudo aquilo que ele tinha. E esse processo de, digamos, de marginalização do narrador e daquilo que ele representa socialmente se dá de maneira gradual e aponta para o futuro que aparece aqui na figura dos netos e dos bisnetos do Eulálio, todos representando tipos sociais que são absolutamente esquecidos, escamoteados desse discurso oficial, mas que ao mesmo tempo salientam a diversidade cultural e social do Brasil. Só que esse discurso alegórico aqui, construído em Leite Derramado, é diferente daquele observado, por exemplo, em Fazenda Modelo, que é outro livro do Chico Buarque que também já foi comentado aqui nesse projeto. Porque aqui nesse romance de 2009, essa alegoria é construída por meio do indivíduo, ao passo que lá em Fazenda Modelo, a alegoria partia de algo coletivo, de algo social. Então perceba que Leite Derramado é um livro que ele recupera e aprofunda várias discussões que já estavam presentes na obra pregressa do Chico Buarque, e ao mesmo tempo ele também já aponta para algumas coisas que vão estar presentes no romance seguinte dele, que foi lá o Irmão Alemão. Mas esse é assunto para outro vídeo, não é verdade? Enfim, é isso. Fica aqui a minha sugestão de mais essa obra do Chico Buarque. Caso você tenha interesse em adquirir o Leite Derramado, eu vou deixar lá embaixo o link, daí você comprando pelo link, você me ajuda, aquela coisa toda. Enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!